Reforma da Previdência adiada. Bolsonaro faz Brasil passar vergonha lá na ONU, no Congresso da ONU. Pois é, você que está acompanhando aqui mais esse boletim informativo do canal Rumo ao Nada, eu sou César Lima da Costa. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. Graças a Deus, meus amigos, a CCJ adiou por mais uns dias, a votação, da reforma da Previdência, ou seja, a PEC de número 6, porque vão se debruçar sobre a derrubada de veto, sobre o projeto lá de abuso de autoridade do ministro Sérgio Moro, devido a essa questão lá relevante lá que aconteceu no Rio de Janeiro, onde a menininha lá foi baleada pelas costas. Eu acho que foi uma coisa nesse sentido, eu não tive muito estômago para assistir aquela cena, porque isso me corta o coração e eu não gosto muito de ver. E hoje, até que enfim, chegou o grande dia do discurso do nosso querido, excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, na ONU. Ao meu ver, não acrescentou em nada. O Bolsonaro tem tudo na mão para ser um dos melhores presidentes da história do Brasil, mas infelizmente o seu discurso é voltado àquele público dele, aquelas pessoas, os fanáticos do Olavo de Carvalho. Ele faz o seu discurso praticamente para essas pessoas, mas para o Brasil, para o povão em si, pouco ele fala ou nada, Olha, eu acredito que ele perdeu a oportunidade. Se eu fosse ele, não teria nem ido. Lembrando que essa é uma opinião minha, você pode pensar totalmente diferente de mim, o que é normal dentro de uma democracia, E vários senadores, digamos assim, refletiu o depoimento, a fala do presidente lá, o discurso do Bolsonaro na ONU, Organização das Nações Unidas. Antes que os 30 minutos de discurso na Assembleia Geral da ONU terminasse, a internet já estava, meus amigos, dominada pela hashtag no Twitter Bolsonaro envergonha o Brasil, nessa manhã de terça-feira, enquanto o presidente brasileiro Jair Bolsonaro expunha mensagem de cunho ideológico que marcaram sua fala. Isso é o principal, é o meu maior medo desse presidente, é a questão ideológica. Ele não fala para o povo brasileiro, mas só em cima das suas ideologias, Congressistas e políticos de diferentes correntes se revezaram nas redes sociais para demonstrar contrariedade ao posicionamento apresentado na organização intergovernamental. O Nelsinho Trade, do PSB, falou bem, disse que foi bem recebido, digamos assim, o pronunciamento do presidente. Ele estava presente, ele faz parte da comissão que foi até a ONU, Mas para o vice-presidente, por exemplo, do PT, Paulo Teixeira de São Paulo, a saia justa diplomática com Cuba, cuja a delegação se retirou da Assembleia após o presidente brasileiro afirmar que os médicos que integravam o programa Mais Médicos seriam infiltrados, gerou mal-estar na ONU. Meu Deus do céu, gente. A benfeitoria que esses médicos cubanos fez em região distante desse país, onde nenhum médico brasileiro quer ir, foi de suma importância. O presidente da República deveria enaltecer esses homens e mulheres que deixaram o seu país para ficar aqui no nosso, tratando as pessoas com um pouquinho mais de dignidade. Após Bolsonaro atacar Cuba, dizendo em discurso que os médicos do programa Mais Médico não tinham comprovação nenhuma e eram escravizados, a delegação cubana deixou o parlamento da ONU. Infelizmente, o Brasil tem tanto comércio para abrir mundo afora, e vem fazendo esse tipo de pronunciamento, vai afastando as nações, Vergonha absoluta, um presidente estúpido é o que temos. O presidente Jair Bolsonaro desperdiçou excelente oportunidade de falar sobre o Brasil para o mundo. Se ateve, ao contrário, a seus recalques ideológicos, preconceitos e boçalidades políticas. Também aproveitou para mentir, opinou o vice-líder do PCdoB, deputado federal Márcio Gerri, o Gerri do Maranhão, Deputada federal do PSOL, a Sâmia Bonfim, essa que teve um debate bastante quente esses dias, com o Kim Kataguiri, não sei se vocês acompanharam, mas vale a pena, se você não viu, procurar aí na internet para você ver,
o embate entre os dois, né? Eu gostei bastante, né? Na verdade, os dois se saíram bem, mas ao meu entender a Sâmia muito melhor. Olha, ela afirmou que Jair Bolsonaro usou a tribuna da ONU para atacar ONGs, ou seja, organização não governamental, né? Cientistas, ativistas dos direitos humanos e a própria democracia brasileira. Agressivo, negou o inegável a respeito do desmatamento da Amazônia. Chegou a dizer que os indígenas também fazem queimada. De fato, algumas coisas faz sentido. Indígenas fazem queimada sim. E outra, uma questão que ele alegou que esse ano, devido à seca na Amazônia também, né, foi um dos fatores da queimada, né? Ele poderia falar com um jeito humano, calmo lá, que eu tinha certeza que a maioria das nações do mundo e os nossos parlamentares aqui do Brasil ia entender bastante. A candidata a vice-presidência pelo PSOL, a ex-deputada federal Manuela Dávila, que era vice do Haddad, né, usou seu perfil para apontar o retrocesso no tom adotado por Bolsonaro. Não sei se vocês acompanharam, né? O Bolsonaro, na verdade, é o irmão gêmeo do Donald Trump. Na verdade, o pronunciamento dos dois foi muito alinhado, né? Muito parecido. Até o presidente dos Estados Unidos cumprimentou o Bolsonaro. Eu acredito, me dá uma certa impressão que os dois foram separados na maternidade, né? Olha, após o discurso de Bolsonaro na ONU, conclui que estamos em 1963, já que tudo se justifica pelo medo da infiltração de agentes cubanos. Ele anunciou o fim do programa Mais Médico, que atendia os mais pobres do país. 2, que os nativos brasileiros são seres humanos. 3, que a vergonha não tem fim, escreveu. Mas enfim, o senador Randolfo Rodrigues da Rede classificou como vergonhoso o discurso de Bolsonaro. Isso que eu falei, né, das 3, sobre que o Bolsonaro estava se sentindo em 1963, foi a deputada federal Manuela Dávila, né? E o senador Randolph, que disse que classificou como vergonhoso o discurso do presidente Bolsonaro. Eu já confesso para vocês que eu esperava um pronunciamento nesse sentido, não me surpreendeu em nada. Olha, o Brasil nunca passou tanta vergonha na ONU. Bolsonaro foi até lá culpar nossos indígenas pela sua gestão ridícula da crise na Amazônia. Atacou nações que nos ofereceram ajuda. Defendeu a ditadura militar, esbravejou asneiras ideológicas diante do mundo. Vexame, né? Escreveu o senador Randolfo Rodrigues da Rede lá do Amapá. Representante do PT de Minas Gerais, o deputado federal Leonardo Monteiro, chamou atenção para o teor fascista do discurso. Olha o que ele diz. Bolsonaro volta a despejar idiotices e deixar a Assembleia da ONU em silêncio, perplexa. Diz que médicos cubanos implantam ditaduras. O que implanta ditaduras são valores fascistas que líderes como você fizeram ao longo da história, disse o deputado. Outro a apontar precariedade do discurso foi o deputado federal Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Em suas redes, ele criticou o desrespeito, né, do atual chefe de Estado com os demais representantes da ONU e a humilhação vivida pelo Brasil. Bolsonaro mostra sua pequenez política em discurso perante todo o mundo, ataca países, desrespeita nossa soberania e nos envergonha como país. Tenta transformar a ONU em mais um palanque para realizar sua disputa ideológica. Eu pergunto para você, você esperava algo diferente disso que você viu do presidente Bolsonaro lá na ONU? Eu confesso que eu não esperava, mas eu quero muito ouvir a opinião de vocês aqui. O que vocês acharam do pronunciamento do nosso querido presidente da República Bolsonaro lá na ONU? E pergunto, você gostou também de o Senado, né, o Davi Alcolumbre? Ou seja, na verdade não é bem o Davi Alcolumbre, mas a Simone Tebet, né, que é a presidente da CCJ, ter adiado por mais um tempo as discussões ou a votação, né, porque na verdade já foi discutido, ia ser a primeira votação sobre a reforma da Previdência. Comente aí, eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.